Os geradores, eles possuem aí, né, 3 tipos diferentes de carcaça, que é o tipo aberto, que é esse aqui, ó, esse primeiro aqui, o tipo carenado e o tipo silenciado. Já se você vai optar para um acionamento automático, né, em que o seu painel ali ele vai identificar que houve a falta de energia e vai acionar o gerador automaticamente, e quando a energia voltar, esse painel ele vai identificar que a energia voltou, vai desligar o gerador e vai reconectar a rede ali na sua instalação. Gente, vamos ter uma conversa muito rápida aqui sobre o fator de potência. A gente vai estar vendo aqui um gerador a gás agora, tá? Então tá aqui o combustível desse gerador, gás natural. Então, se você vai solicitar uma proposta de gerador para um fornecedor, você precisa informar todos esses parâmetros aqui. Sejam bem-vindos ao quadro Análises. Nesse espaço, nós vamos discutir sobre instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras e orçamentos. No episódio de hoje, nós vamos analisar no detalhe uma proposta de geradores, para que você possa não ter mais medo e nem dúvidas quando você precisar verificar se tudo que você solicitou para o seu fornecedor se veio mesmo de acordo. Eu sou Lígia Matos e o tema do episódio de hoje é análise de propostas de geradores. Então vamos lá. Então, indo aqui, gente, para geradores. A nossa aula vai ser dividida em 2 partes, onde a primeira parte a gente vai conhecer quais são os parâmetros de um gerador que aparecem em uma proposta, e na segunda parte da nossa aula a gente vai estar conhecendo aí, verificando esses parâmetros aparecerem em uma proposta real. Então, vamos começar aqui sem enrolação. Um gerador, o que seria essa máquina, né? O gerador nada mais é do que uma máquina que tem a capacidade de transformar energia mecânica em energia elétrica. E com isso ele pode fornecer energia elétrica para uma instalação de forma independente da concessionária. Os geradores, eles existem aí, né? Os geradores a combustão, eles existem aí, eles são disponíveis aí no mercado, funcionando com 3 tipos de combustíveis diferentes. Gasolina, diesel e gás. Cada um deles vai ter aí o seu nicho de aplicação, né? Para aplicações industriais, muito mais comum o diesel, e instalações extremamente grandes como shopping e aeroportos, né? Que tem uma elevadíssima demanda de energia, é mais comum estar utilizando o gerador a gás. Os geradores, eles possuem aí, né, 3 tipos diferentes de carcaça, que é o tipo aberto, que é esse aqui, ó, esse primeiro aqui, o tipo carenado e o tipo silenciado. A gente vai ver aqui um pouquinho de cada um desses tipos de carcaça aqui. O gerador aberto, ele não possui nenhum tipo de proteção aí que envolve as peças, né, a parte externa dele. Fica totalmente exposto e ele é utilizado em locais abrigados, né, em locais em que ele pode estar ali resguardado das ações do tempo, né, chuva, sol. Já que o carenado, a carenagem nada mais é do que uma espécie de container, né, uma estrutura que envolve o gerador e que permite que ele seja instalado na parte externa, aí, uma área externa de uma indústria ou de algum outro lugar que ele precise ficar instalado ao tempo. Já que o silenciado, ele é muito parecido com o carenado, porém, ele possui um tratamento acústico nas paredes dele que faz com que o ruído do gerador ele seja diminuído. Então, são esses os 3 principais tipos de carcaça aqui de gerador que a gente tem. Aqui, ó, um exemplo de um gerador aberto, instalado em um local abrigado aqui, ó. Então, a gente pode ver a saída aqui, né, do escapamento dele para fora dessas paredes. Então, seria aí basicamente, só mesmo para que vocês vejam ele na prática, né, no campo, como é que ele ficaria aí no ambiente em que ele se encontraria. Aqui é uma parte muito importante. Se você tem um gerador do tipo aberto, ele não vai ter como ter nenhum tipo de proteção contra ruído no próprio gerador, né, na própria máquina. Então, aonde é que vem essa atenuação de ruído, né?
Essa atenuação de ruído ela é feita no ambiente em que o gerador se encontra, né? No ambiente em que ele está ali instalado. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter a instalação desses atenuadores, né, de entrada e saída na sala em que o gerador se encontra. Então, é uma espécie de veneziana aqui, que ela vai ter aí um tratamento de forma que ela consegue reduzir o volume que sai fora dessa sala aqui para o ambiente, né? O volume do ruído do gerador mesmo funcionando. Isso aqui é de extrema importância, né, para que o gerador ele não venha incomodar, né, ele não venha gerar nenhum tipo de poluição sonora nas redondezas ali de onde ele esteja instalado. Outra parte importante do gerador que a gente viu ali na imagem, né, o escapamento, né, viu ali a imagem, o escapamento sendo instalado para fora do ambiente em que ele se encontra. Isso porque o gerador a combustão ele vai soltar uma série de gases tóxicos, né, durante a sua combustão. Esses gases, né, eles poluem a atmosfera, então por isso é utilizado um equipamento chamado catalisador de oxidação. É um filtro em que ele faz com que seja filtrado mesmo um percentual dos gases que o gerador libera ali durante o seu processo ali de combustão. Dessa forma, a gente consegue emitir, né, fazer com que o que vai sair aqui para a atmosfera seja um percentual menor de poluição do que se não tivesse o catalisador. Aqui também no escapamento a gente tem essa peça aqui chamada silenciador. Também é utilizada para atenuar o ruído que sai ali do gerador, né? Então, em um gerador aberto, nós vamos ter aí um kit de atenuação de ruído, que seria ali as venezianas, que são instaladas ali na parte, digamos assim, na interseção, né, na parede que divide o ambiente em que o gerador se encontra e o ambiente externo, para que nesse ambiente que há uma troca de ar, né, tanto ar que entra no ambiente que o gerador se encontra como ar que sai pelo equipamento, né, é utilizado essas venezianas aí nesses pontos de troca de ar com o ambiente. Um outro dispositivo aqui seria o silenciador, né, que estaria também ajudando a dar uma reduzida nesse barulho aí, nesse ruído que o gerador causa, né, enquanto ele está funcionando. Aqui é um exemplo do gerador carenado instalado em campo, né, para vocês verem aqui, digamos assim, se ambientar com esse gerador em campo. Então aqui a gente teria uma indústria e aqui a gente teria o nosso gerador carenado aqui na área externa dessa indústria. Como eu falei, o gerador carenado ele é próprio para ser instalado na área externa, esse container aqui que envolve ele, né, chamado carenagem. Ele pode ser instalado ao tempo sem nenhum problema, ele é feito, né, para proteger as peças internas do gerador contra a ação de chuva, sol e quaisquer intempéries do ambiente em que ele se encontra. E esse daqui, ó, seria o gerador silenciado. Ele é muito parecido com o gerador carenado, porém ele tem a possibilidade de oferecer uma redução de ruído ainda maior do que o gerador carenado. Aqui eu trouxe para vocês, gente, a norma ISO 8528. Essa é uma norma muito utilizada no mundo inteiro, é uma norma internacional, e ela vai trazer os requisitos de segurança e fabricação que devem ser seguidos pelos fabricantes aí de geradores. Então, ela não só vai trazer esses requisitos de proteção e segurança para quem projeta, fabrica e ensaia os geradores, como ela também vai trazer uma coisinha chamada classificação de potência. E essa classificação de potência, ela vai garantir que o gerador atenda à aplicação a que ele se destina, mantendo a sua performance e durabilidade. O que vai influenciar aí nessa classificação de potência? Os fatores que influenciam, né, na escolha dessa classificação de potência de um gerador é basicamente três: o tempo de operação anual, o tipo de carga, se é uma carga variável ou se é uma carga constante, e a disponibilidade do fornecimento da concessionária ali para aquela carga, né? Se esse gerador vai ali atender de forma emergencial, você vai atender de forma constante. Essa classificação de potência, ela vai definir o modo de operação. Eu trouxe aqui os 4 principais, que são standby, prime,
potência de operação por tempo limitado e a potência contínua. Então, temos esses 4 modos de operação aí do gerador. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles. Deixa eu só colocar aqui para eu conseguir escrever. Gente, então agora vamos conhecer cada um desses modos de operação para a gente verificar quais seriam aí os que melhor se adequariam à nossa aplicação, né? Então, é mais para você ter o senso crítico ali, de ver qual é a sua aplicação, a sua necessidade, e ver qual é o tipo de modo de operação do gerador aí que mais se enquadraria na sua necessidade. Então, começando aqui pelo gerador standby. Vai ver aqui as características desse modo de operação. Gente, então o standby, primeira coisa, esse gerador aqui, ele não foi feito para trabalhar full time, não. Ele foi feito para trabalhar de forma emergencial. Então, a primeira característica desse tipo de gerador aqui é que a sua instalação, que vai estar conectada a esse gerador, ela deve estar conectada a uma fonte de energia confiável. Fonte de energia confiável. O que seria essa fonte de energia confiável? Concessionária. Então, o gerador, nesse modo de operação aqui, ele vai atuar de forma a suprir a carga no caso da sua fonte confiável, ou seja, da concessionária, faltar momentaneamente. Então, você tem lá a sua instalação conectada ali à rede, normalzinha, tranquilinho, de repente, aconteceu uma falta, o gerador vai lá e atua e supre essa falta ali da concessionária de forma momentânea. Energia voltou, o gerador parou de funcionar e ali mantém o estado normal ali da concessionária servindo a essa instalação. Tá? O standby ele não foi feito para trabalhar full time, ele foi feito para trabalhar de forma emergencial. Então, primeira coisa, a sua instalação ela deve estar conectada a uma fonte de energia confiável. Segundo ponto. Segundo ponto é que a sua instalação ela deve possuir um consumo médio em torno de 80% da sua potência standby, que é a sua potência lá que está informada na documentação do gerador, que é a potência de standby. Então, o consumo da sua instalação, 80% dessa potência standby, por até 200 horas por ano. Quer dizer que, em um ano, o seu gerador pode funcionar por 200 horas, servindo a sua instalação em 80% da potência standby. Ou ele pode servir a sua instalação em 100% da potência standby, desde que não ultrapasse 25 horas de funcionamento por ano. Esse gerador se enquadra no modo de utilização de emergência. Então, seguindo essas orientações de funcionamento por ano, né, balanceando aí carga e tempo de funcionamento, o fabricante vai garantir que as peças, né, do gerador vai precisar da substituição de acordo com o recomendado pelo manual. Agora, se isso aqui não for obedecido, aí a garantia do fabricante passa a não valer, né, porque ele foi ensaiado, ele foi projetado para funcionar desse jeito aqui. Se você muda esse modo de operação aqui, né, você força o gerador colocando uma carga maior ou fazendo ele funcionar mais horas do que isso daqui por ano, ele vai acabar aí reduzindo o tempo de vida útil das peças dele. Indo aqui agora para o modo de operação Prime. De operação Prime, vamos ver aqui quais são as características desse modo de operação. Primeiro, diferentemente do standby, o Prime ele tem um número ilimitado de horas de funcionamento. Ele pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Prime não tem limitação de horas de funcionamento. Porém, ele possui uma capacidade de 10% de sobrecarga. Vou colocar aqui uma setinha.
por no máximo 1 hora para cada período de 12 horas de operação. Então, consegue suportar a sobrecarga ao Prime por no máximo 1 hora a cada 12 horas de operação. E essa sobrecarga, ela não pode ultrapassar 25 horas por ano de sobrecarga. Aonde é que a gente pode estar vendo esse modo de operação aqui de gerador? Horário de ponta. Então, se você tem aí uma edificação que possui aí um elevado consumo de carga no horário de ponta, é feito um cálculo para verificar se vale a pena fazer a troca, né? Retirar a concessionária e colocar o gerador ali de forma momentânea para reduzir os gastos aí com energia elétrica. Próximo modo de operação: potência de operação por tempo limitado. Vou colocar aqui limitado. Vamos ver aqui as características desse gerador. Então, primeira característica, a quantidade de horas de funcionamento desse tipo de gerador aqui, né, desse modo de operação, é limitada a 500 horas por ano. 500. Opa, veio aqui. 500 horas por ano. O tipo de carga aqui, ó, tem que ser constante. Constante e sem possibilidade de sobrecarga. Sem sobrecarga. O modo de operação aqui não admite sobrecarga. Outra característica é que ele trabalha em paralelo com a fonte principal ali que atende essa instalação, ou seja, a concessionária, né? Com a fonte principal. Onde é que a gente pode estar vendo esse tipo de gerador aqui em operação? Em horário de ponta, né? Para reduzir os gastos ali com a energia durante o horário de ponta, ou mesmo para reduzir a carga que é atendida pela concessionária. Às vezes aconteceu uma ampliação, entrou uma máquina nova ali na operação, e a demanda, né, que a concessionária está suprindo não é suficiente para atender essa carga, então pode ser colocado ali um gerador como fonte para trabalhar em paralelo para atender essa carga específica, já que o uso desse modo de operação aqui não admite sobrecarga, não admite variação de carga. Por fim, vamos aqui para o gerador de potência contínua. Esse modo de operação aqui, ele vai ser útil, né, em uma situação que a gente vai precisar ter o gerador operando aí full time, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse modo de operação, ele vai trabalhar com carga constante, sem sobrecarga, não admite sobrecarga. Então, beleza, gente, a gente já conheceu aí os 4 principais tipos de modo de operação do gerador, então vamos seguir aqui. Tipo de acionamento. Então, dependendo aí do tipo de acionamento que você vai estar utilizando para o seu gerador, isso vai sim influenciar na sua proposta, né? Isso vai sim influenciar no preço dessa solução. Então, se você for optar para ter um acionamento aí manual, você não vai precisar de um QTA, né, que é um quadro de transferência automático. Já se você vai optar para um acionamento automático, né, em que o seu painel ali ele vai identificar que houve a falta de energia e vai acionar o gerador automaticamente, e quando a energia voltar, esse painel ele vai identificar que a energia voltou, vai desligar o gerador e vai reconectar a rede ali na sua instalação. Então, se o seu acionamento é manual, o seu painel vai fazer tudo isso sozinho. Você não vai precisar pôr a mão em nada. E isso vai lá junto do preço do gerador, né? Isso encarece ali um pouco o gerador, mas é o que é mais utilizado, né? O que é mais viável
para uma instalação especialmente para usos industriais aí, comerciais de grande porte. Fator de potência. Gente, vamos ter uma conversa muito rápida aqui sobre fator de potência. Fator de potência não é assunto dessa aula, mas eu preciso passar por ele aqui muito rapidamente, porque isso aparece em propostas. Então, para que não fique incompleto aqui o entendimento na hora que a gente for ver lá a proposta, vou passar aqui muito rapidamente. Então, vamos lá, gente. A gente tem aqui, ó, triângulo das potências. Eu tenho potência aparente, potência ativa e potência reativa. A potência útil, né, a potência que realmente vai gerar trabalho, é o nosso P aqui, ó, a potência em watt, certo? Nesse triângulo aqui, ó, eu vou ter o meu ângulozinho θ aqui. Gente, o fator de potência, por definição, ele é o cosseno desse ângulo θ aqui, ó. Bonitinho aqui desse θ. E aí, ó, das relações aqui de triângulo, né, que eu não vou me estender nisso daqui, mas das relações de triângulo, a gente vai ter que o meu fator de potência, né, o cosseno seria aí o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né, então seria aqui o P sobre S. Fator de potência, seria aqui o P sobre S. Então, o que isso aqui vai influenciar aqui no nosso gerador, nossa proposta aqui de gerador? Se lá na nossa proposta informar assim, olha, esse gerador aí, ele tem um fator de potência de 0,8, que é muito comum. Todo gerador que eu já peguei até hoje tinha esse fator de potência. Então, eu também estou explicando isso aqui, porque se aparecer outro fator de potência aí, vocês vão saber como lidar. Então, vamos lá. Normalmente, a potência lá que vão informar lá para a gente vai ser a potência em kVA. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Temos um gerador com potência standby, de 300 kVA. Eu vou precisar desse gerador para minha instalação ser utilizado só de forma emergencial. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso saber quanto de potência útil esse gerador consegue fornecer para minha instalação. Porque o que liga lá a luz, o que aciona os equipamentos, bombas, tudo mais, de fato é a potência útil. A potência reativa, ela existe quando a gente tem motores, né? Ela é necessária ali devido à existência dos campos magnéticos, mas a potência que de fato gera trabalho é a potência em watt. Dessa forma, se a gente tem lá um gerador em standby com uma potência informada de 300 kVA, qual seria a potência útil que esse gerador poderia fornecer para a minha instalação? Eu vou pegar simplesmente, eu vou substituir essa potência e esse fator de potência nessa formulazinha aqui, ó, e eu vou obter a minha potência útil. A minha potência útil seria 0,8 vezes 300 kVA, tá, gente? Eu vou ter o quê? 240 kW. Então, essa daqui é a potência útil que o meu gerador consegue fornecer para a minha instalação. Beleza? Entendido essa parte. Nem sempre também a proposta vai informar falta de potência. Às vezes ela já dá logo qual que é a potência útil direto. Mas como eu já vi algumas que dá o fator de potência ao invés de dar qual que é o valor da potência útil, eu estou deixando aqui essa informação para vocês. Mas pode aparecer dos dois jeitos, tá? Isso vai depender muito do fornecedor. Bom, gente, então com essa parte de fator de potência a gente encerra tudo que a gente tinha de ver de conceitos, de quaisquer outras informações mais teóricas voltadas aí para os geradores. Agora a gente vai entrar de fato nos parâmetros da proposta. Então, se você vai solicitar uma proposta de gerador para um fornecedor, você precisa informar todos esses parâmetros aqui: potência, tensão, classificação de potência, combustível, carcaça, frequência, todos esses parâmetros você precisa informar para quem você está pedindo essa proposta. Qual que é a potência que vai aparecer ali na minha proposta para mim? Vai aparecer a potência aparente, kVA, e vai aparecer a potência em watt. Como eu falei, às vezes não aparece, mas aí ele dá o fator de potência, né? Ele envia a potência em kVA e informa o fator de potência para você encontrar qual que é a potência útil, né? Então, a classificação de potência, né, você vai ali informar se vai ser
né, o modo de operação standby, prime, potência de operação por tempo limitado ou potência contínua, formar isso daí. Por quê? Porque isso muda qual que é a potência do gerador que pode ser utilizada, qual que é o combustível, né? Se é gasolina, diesel ou gás, isso também vai vir ali na proposta. Qual que é o tipo de carcaça, se é aberto, carenado ou silenciado. Qual que é a tensão, né? A tensão de funcionamento ali da instalação do sistema, né? Aqui esse gerador vai precisar servir. Frequência do sistema também, e o fator de potência do gerador, né, que nem eu já falei aqui agora há pouco. Gente, então agora vamos começar a analisar as propostas. Bom, gente, então vamos aqui para a nossa primeira proposta. Então aqui de cara a gente já está vendo que o tipo de combustível aqui desse gerador é a diesel, certo? Aqui, ó, a empresa, apresenta sua proposta técnica com as condições para o fornecimento do grupo gerador diesel e demais acessórios conforme a seguir. Então, ele poderia informar o combustível aqui do gerador aqui no início, ou ele poderia deixar para ter informado aqui junto dos demais itens. Tá? Isso é uma coisa que pode acontecer. Isso varia muito de fornecedor para fornecedor. Então, seguindo aqui, ó, a gente tem aqui ó, que esse grupo gerador ele é de carcaça aberta, né, ó, do tipo aberto. Ele pode trabalhar aqui tanto no modo standby como no modo prime. Se ele for trabalhar no modo standby, a potência dele em standby é 750 kVA ou 600 kW. Aqui ele já deu a nossa potência em quilowatts direto, ele não forneceu fator de potência, mas ele poderia ter fornecido fator de potência ao invés de já dar a potência útil aqui, né, como eu já vi em alguns casos. Se esse gerador for trabalhar no modo prime, a potência dele aqui vai ser de 681 kVA ou 545 kW, tá? E a tensão aqui para a tensão de operação desse gerador, né? A tensão que ele fornece para a instalação é de 440, 254 volts. Aqui um gerador industrial, né? Provavelmente ele iria suprir alguma carga com essa tensão específica aqui, tá? Então aqui a quantidade do gerador, nesse caso aqui foram 4 solicitados, né? Aqui o preço unitário de cada um deles e aqui o preço multiplicado pelas 4 quantidades, né? 2 milhões aqui, ó. 2 milhões e 92 mil só de geradores aqui nessa obra, tá, gente? Esse gerador aqui, ó, ele já vem aqui com alguns acessórios, né? Isso aqui não são todos que vêm, às vezes é necessário fazer uma ligação aí para o fornecedor para confirmar essas informações. Nesse caso aqui, ele já vem ó, com disjuntor de proteção motorizado e módulo de controle, mas não são todos que vêm esses acessórios aqui, tá? Tanque metálico de 250 litros, né? Que é o tanque que vai armazenar aqui o óleo diesel, que vai ser utilizado no funcionamento desse gerador. Chave boia. Alguns não utilizam chave boia, né? Utilizam sensor de nível, que tem a mesma função, né? Só que o sensor de nível é mais refinado, né? Digamos assim. A chave boia vai ter a mesma função, que é verificar o nível de óleo do tanque que armazena um diesel. Esse daqui, ó, ele é aberto, ele possui o conjunto de atenuadores, né, aqueles lá que eu tinha falado para vocês lá no comecinho da aula. Então, aqui vai ter um par de atenuadores de entrada e saída de ar do motor, que são aquelas venezianas lá. Então, a atenuação deles aqui é para 75 decibéis. A gente vai ter aqui também a porta acústica, folha dupla, isso daqui também, e todos esses aparatos aqui, ó, isso aqui é para a sala do gerador, tá? O porta acústica, o conjunto com par de atenuadores, par de venezianas, e tudo isso aqui é lá para a sala do gerador, tá? Esse gerador aqui, ó, esses 4, eles vão estar funcionando aí em conjunto, então foi solicitado aí um painel de paralelismo, né? Que é um painel que vai garantir que as fases elas não estejam defasadas entre si, para que não aconteça nenhum tipo de dano aí à instalação, né? Então, esse painel ele é de paralelismo e transferência. Ou seja, esses 4 geradores aqui, ó, eles vão funcionar, né, eles vão estar conectados ao mesmo painel. Então, quando faltar energia, né, na ausência de energia aí, digamos assim, que o uso dele seja para standby, né, esse painel aqui que está tendo todos esses geradores conectados a ele vai perceber essa falta
e vai acionar esses geradores nesse momento. Na volta da energia, ele desaciona os geradores. Gente, aqui tem uma série de outras propostas aqui dentro, né? Foram pedidos muitos geradores para essa obra aqui, mas eu vou me limitar nessa daqui, tá? Para a gente ter tempo de ver outras propostas aqui, ó. Então, ó, somatório de todos esses acessórios aqui, ó, somaram R$2.442.967. Isso é muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Então, isso daqui, ó, é uma obra de grande porte, né, que vai estar utilizando um sistema de geração de energia desse porte aqui, né? 4 geradores de 750 kVA, isso aqui é muita energia. Então, isso aqui foi para um sistema que precisou aí de um sistema de geração de energia robusto, né? Porque tinha ali muita carga mesmo para fornecer. Indo aqui para a nossa próxima proposta, a gente vai estar vendo uma proposta de um gerador silenciado. Então, aqui, ó, a gente vai ter o modelo, né, dele, ó, modelo silenciado. A potência dele, aqui ele também já nos forneceu a potência em kVA e a potência em kW. Ele nos diz aqui, ó, que é 231 kVA ou em regime de emergência. Regime de emergência é um outro nome dado ao regime standby, tá? Então, 231 kVA para regime de emergência e 213 kVA em regime de fonte principal, que seria aqui o prime. Tá? A tensão aqui de operação dele é 380-220, essa é a tensão que ele vai fornecer para a instalação. E o sistema de arrefecimento por radiador, tanque de combustível de 450 litros, montado no chassi do grupo gerador. Então aqui a carinha dessa proposta é um pouquinho diferente da outra, né? O outro colocava em tabela, esse daqui já é em forma de texto mesmo. Mas tá aqui, ó, frequência de operação, tensão, todos os parâmetros que a gente viu lá anteriormente, a gente está vendo eles aparecerem aqui na proposta, né? Então aqui, ó, ele vai falar para a gente quais são os acessórios que acompanham esse gerador, ó. Bateria de partida, carregador, disjuntor tripolar de proteção, né? Disjuntor ali da saída da geração, manual técnico, pré-aquecimento, modelo é silencioso industrial, né? Ele falou aqui no início, ó, esse modelo é um modelo silenciado, né? Então ele vai ter uma carenagem com um tratamento acústico. Aqui, ó, ele vai ter o oxicatalisador, que é aquele filtro lá que a gente viu no início da aula. Vai ter uma carenagem silenciada para 85 decibéis e ele vai ter um acionamento automático. Então, ele vai ter aqui também incluso nessa proposta o painel de transferência automático aí desse gerador. O painel de transferência, ele tanto é chamado de PTA, né, que é quadro de transferência automática, como também PTA, que é o painel de transferência automática. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ele não colocou o custo deles separados. Isso também é uma coisa que pode acontecer. Se você precisar, por algum motivo, ver o custo desse painel aqui separado do gerador, você tem que solicitar, né? Você liga lá para o fornecedor que te enviou essa proposta e falou, eu preciso ver aqui o custo dos acessórios separados, você consegue separar para mim e tal. Então, isso aqui é uma coisa que você precisa solicitar. Então, aqui, ó, o valor total, né, desse grupo gerador é de R$ 210.340, considerando o gerador, acessórios e o QTA. Então, indo aqui para a nossa próxima proposta, a gente vai estar vendo aqui um gerador a gás agora, tá? Então, tá aqui o combustível desse gerador, ó, gás natural. Então, aqui a gente vai ter a potência desse gerador em kVA e em kilowatt, tá? Reparem que aqui embaixo ó, tem umas informações de dólar, valor em dólares comerciais americanos, equipamentos importados deverão ser atualizados utilizando-se a taxa de câmbio. Por que tem essa informação aqui, gente? Repare a potência desse grupo gerador, 1.496 kVA. Grupo gerador a gás acima de 1.000 kVA é muito difícil ter nacional. Então, esse tipo de gerador aqui, ele é importado, né? Mesmo que tenha que você esteja fazendo esse orçamento de alguma distribuidora do Brasil, aqui no Brasil, né, que tem sede aqui no Brasil também,
ainda assim, normalmente esse gerador vai vir de fora. Inclusive, esse gerador aqui, eu tinha pedido ele para mais de um fornecedor. Todos eles vieram com essa informação de importação aqui, né? Então, aqui, ó, grupo motogerador importado. Então, esse daqui, só por ele ser importado, ele já é mais caro. Devido à falta de espaço físico nesse projeto, esse gerador ele não pode ser dividido em dois, porque uma coisa que poderia ser feita aqui para reduzir o preço seria pegar esse gerador aqui, em vez de utilizar um de 1.500 quase, né? Eu poderia estar utilizando 3 de 500. E aí eu poderia estar utilizando os geradores nacionais e poderia estar reduzindo esse custo de importação aí, né? Só que nesse caso aqui não foi possível fazer isso, porque, enfim, o projeto só tinha uma sala para comportar esse gerador e por isso precisava ser dessa forma. Então, aquela velha história que a gente sempre fala, né? Se você tem como reduzir custos, reduza, dê ideias para reduzir. Mas não são todos os casos que são possíveis. Esse aqui foi um deles, né? Não teve o que fazer, teve que pagar mais caro mesmo, porque, enfim, não tinha espaço físico ali suficiente, então o cliente realmente teve que pagar mais caro por essa solução. E vocês estão vendo aqui essa palavrinha, ó, Continuous Power. O que isso quer dizer? Esse gerador aqui, ele não é stand-by não, tá? Ele é para uso contínuo. 1.008.800.000 dólares. Bom, gente, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.